a gente dedica uma boa parte do tempo para passar essas informações. Esse modelo remoto, ele absorve muito tempo que ele deveria ser utilizado nessa pesquisa no modelo Instituto Universal, né? Esse modelo de autodidata do estudante. Mas eu prefiro, e eu espero que não esteja prejudicando vocês, trazer toda a informação de forma completa para daí nós estipularmos um determinado trabalho nesse sentido. O que acontece? Eu começar a falar hoje nós vamos trabalhar, já vou colocar até o material aqui, sobre hierarquia. E aí eu falo só sobre um ponto do conteúdo e como é que eu vou exigir de vocês uma resenha, uma pesquisa, uma apresentação, quando algumas informações ainda não foram levadas em aula, tá? Mas é provisório, num breve espaço de tempo aí nós já vamos estar trabalhando, tá? Com os conteúdos que nós estamos vendo em sala. É que precisa, não tem para onde correr, né? Vocês precisam estabelecer uma bagagem de informação para daí sim se exigir que uma resposta, né, ao que foi aplicado por meio das atividades. E hoje, um tema, acho que muito, e ela faz parte, né, nós trabalhamos na aula passada um pouco sobre a estrutura. Quem estava na aula passada, que eu falei sobre a plana e a vertical, né, os dois modelos básicos, né, de estrutura organizacional, na hora que você vai estabelecer, e aí ambas têm um contexto teórico, né, que traz os pontos, as vantagens e as desvantagens, foi o início para que, com esse entendimento que ocorreu na aula passada, sobre esses modelos de estrutura, quando você decide de que forma que você vai organizar a sua empresa, se você vai trazer sua linha de colaboradores mais próximos de você, onde você vai estar, de certa forma, controlando mais as tomadas de decisões, e o que isso vai acarretar de ponto positivo e negativo, ou que você vai estabelecer que você precisa criar vários níveis, né, dentro de estrutura da sua empresa, onde você vai realmente designar ou delegar para alguém que esteja realmente capaz de exercer aquilo que você definiu de estrutura. Isso eu estou colocando você na posição de gestor, de fundador da instituição. Mas quando você chega como colaborador, quando você entra na instituição, e aí, a priori, a gente tem aquela visão já, você começa lá embaixo, né? E aí você vai, aos poucos, adquirindo seu espaço, e aí você conhece o organograma da estrutura da empresa, e aí você vê, não, eu quero chegar até tal ponto, a minha capacidade, eu posso chegar até aqui, que é o meu objetivo, onde eu vou ter qualidade de vida, enfim. Tudo isso está correlacionado, e aí formou, vamos dizer assim, essa base de conceitos para hoje a gente trabalhar talvez com uma certa tranquilidade sobre hierarquia. E aí, quando se trata sobre hierarquia, aí pega ali o conceito lá dos primórdios de Fayol, é a série de chefes que vai dar autoridade superior aos agentes inferiores e tem como característica. E aí, lá nos conceitos de Fayol, graduação rígida da autoridade. Então, é aquele quem manda, o outro obedece, e aí o que se obedece tem alguém para mandar, ele já manda naquele, né? É aquele efeito cascata, né? De delegação, né? Então é uma graduação rígida, né? De autoridade que estabelece, enfim, isso vem lá dos conceitos iniciais por Fayol. Definição exata das atribuições de cada extrato. Então você vai, que nem vocês pegam a organização, tem lá o gestor, aí se formou, se a gente pegar os slides anteriores,
os níveis ali, você criou outro nível, 4 níveis, um exemplo, de gerência, e abaixo ali você criou os subgerentes, ou chefes de setor. Então, assim, definição clara, você manda nesse espaço, né, que é seu, aquele quadrado ali, se é a parte financeira, se é a parte de marketing, enfim, se é a parte de infraestrutura, enfim, qualquer uma delas, você é responsável por aquele espaço. Você remete as suas dúvidas ou a conclusão das suas atribuições para alguém específico, e aí essa definição tem que estar clara. Aí você não pode especificamente, você tem no setor, e aí você remeter, ou o que acontece muito, e aí eu posso pedir até a opinião, posso não, quero até, se dentro das possibilidades, a opinião de vocês. No serviço público, eu tento, e assim, eu tenho que ter uma determinada paciência. Meus colaboradores, eles pulam as etapas para poder ter o sim por exemplo, estou na direção do presídio, tenho minha chefia abaixo, e aí tem os plantões, e muitas vezes os plantões querem uma resposta positiva, eles sabem que ali na minha chefia eles podem não ter essa resposta, eles tentam pular a etapa, chegar em mim, que aí se eu ali naquele movimento ali, aquela coisa, não, beleza, pode fazer, automaticamente eles vão usar aquela resposta para o meu chefe falar, já que falei com o diretor, ele autorizou. E aí o que acontece, eu baguncei, né, toda a estrutura, e acontece muito disso, de que o superior achar que ele já está, ele tem que ter essa segurança de formação dele, enfim, de que isso para ele não quer dizer que ele está melhor do que o seu subordinado direto. Né? E, na verdade, ele está prejudicando o seu subordinado direto quando ele colocou ele naquela posição de tomada de decisão, e quando as pessoas pulam a etapa de justamente ter o encontro, estabelecer, vamos tratar assim, um conflito positivo, onde ele vai conseguir romper barreiras com aquele colaborador e justamente evitar que esse salto, né, de tomada de decisão ocorra na instituição. Vocês passam por isso? Fazem isso? O que vocês têm algum comentário? Ou não ocorre? Tá tudo certinho? Mariana, tá aí? Vamos ver a tela aqui. Oi, professor, eu tô sim. O senhor pode repetir a pergunta, que a minha internet corta aqui. Tá, Mariana, vou para todas as damas, tá? Ângela, Ivanilza, Suelen, Jeane. Vocês já vivenciaram momentos dentro de instituições, precisa ser um momento atual, em que houve esse salto na hora na hierarquia, você, em vez de diretamente para o seu superior, você vai no superior máximo, acreditando de que ou na posição contrária, sendo vocês estando na posição do superior máximo, e aí vocês tomam a decisão onde o seu superior, o seu subordinado que deveria tomar a decisão, ele acaba tendo que cumprir, enfim, cria todo um problema ali no clima organizacional. Eu tenho como experiência dois relatos que aconteceram comigo. Uhum. Um deles é realmente na empresa que a Mariângela trabalha, que eu tinha problema, né, com o meu responsável, porque muitas vezes as decisões não eram tomadas no momento que eu precisava, então eu acabava tomando elas. Cortou. Certas dúvidas, né? Voltou agora, tinha cortado sua fala. Oi, desculpa. Porque a gente, quando a gente toma decisão porque precisa ser tomada naquele momento, e às vezes o seu chefe, seu gerente não está ali, eu tive um problema no supermercado Estrela, porque depois a gente criou uma inimizade, porque sempre parecia que eu estava tomando decisões passando por cima dele, né? De contrapartida, na outra empresa que eu trabalhei,
já era, como era uma cooperativa, era mais acessível a comunicação com os diretores, e isso fazia com que o processo não fosse travado, porque a gente acabava tendo essa voz ativa, né? Quem realizava as tarefas e quem coordenava as tarefas. Então, a tomada de decisão ela já era mais liberada justamente para não travar o processo. Perfeito, perfeito. São dois momentos assim bem interessantes. Primeiro que você precisava, na ausência do seu superior, você tinha que pular as etapas para poder o processo não ser travado, né? E aí você tinha autonomia e o outro não. Basicamente é isso, e aí um te dá... Exatamente. E assim, é complicado, porque geralmente a gente que realiza as atividades, muitas vezes a gente tem que ter essa tomada de decisão diária, né? Porque não é sempre que, dependendo da empresa, você não tem esse acesso ao seu gestor, né? Não, perfeito, perfeito. E quando você sabe que o seu superior não vai te dar uma resposta positiva, e aí você vai lá no superior acima, porque você sabe que ali você vai conseguir aquilo que você deseja, mesmo pulando etapa. Vocês já passaram por isso? Vivenciaram isso? De pular etapa. Aqui é um momento que, por mais que independente se está errado ou certo, não estamos para julgar, mas ou vivenciaram, vocês estão lá no nível intermediário, alguém foi lá no superior acima, e aí vem a ordem e fala, pô, por que você não conversou comigo? E eu resolver para você, não, enfim, qualquer situação, qualquer argumento pode ser usado ali, só para justamente pular essa etapa. Como partilha também, eu tenho, assim, visto e acompanhado algumas pessoas. A minha tia, por exemplo, ela ia tirar férias e ela trabalha no hospital. Então, ela tem a pessoa que comanda ela e a que comanda a pessoa que comanda ela, entendeu? Aí uma ficava jogando para outra relacionada às férias. E aí chegou no momento que ela mandou um e-mail para as duas, você está entendendo? Para chegar num acordo, porque senão eles também acabam abusando do poder, talvez seja isso, não sei. Eu acho que a decisão dela de mandar o e-mail para as duas pessoas foi para não passar por cima de nenhuma das gestoras, né? As duas estão na mesma linha ali de decisão? Ou uma Sim, superior à outra? uma é superior à outra, só que a que era superior a ela não estava tomando decisão falando que a culpa era da maior, né, no caso. E aí ela chegou nessa questão de ter que mandar o e-mail para as duas, entendeu? Para não passar por cima de nenhuma da que coordenava ela, né? Mas o correto não seria o e-mail só para uma e essa reportar para a superior? Sim, mas ela já tinha feito isso e não tinha tido um respaldo positivo, entendeu? E a coordenadora dela continuava alegando que a superior, a gestora lá, a chefe geral, não estava liberando as férias, você está entendendo? E ela precisava daquilo urgente, né? Que era uma questão de saúde. E ela acabou tomando essa decisão. Na verdade, foi para exercer uma pressão mesmo, tornar isso público, né? Entre as duas, né? Funcionou? Eu acho. Funcionou, foi resolvida a questão. Virou jurisprudência na instituição? Eu acho. Acho que Será? teve liberdade, né? Não, bacana, bacana. Mas o interessante é essa comunicação funcionar corretamente, é um dos pontos que a gente vai estar olhando também. Essa comunicação ela tem que funcionar, né? Algum comentário mais? O professor, uma situação bem interessante que tem bastante, principalmente em empresas que têm filiais e têm encarregados de setores, né? Eu trabalhei numa empresa que a gente dependia muito do setor de TI, né? E aí a gente abriu alguma demanda, mandava um e-mail, não atendia, mandava um outro e-mail, não atendia, no terceiro e-mail já mandava e-mail com cópia para o gestor. Para cima. Meio-dia, 30 minutos depois, você já tem a resolução dos problemas, né? Então, às vezes, é necessário passar um pouquinho por cima, porque senão acaba não fluindo as coisas, né? Não fluindo, né? Justamente pela falha do intermediário, né?
do intermediário naquele momento. E aí, qual que é o temor que muitas vezes acontece? Ela fala assim, vou fazer isso, na próxima vez o intermediário vai piorar o seu atendimento, né? Tipo, agora que o TI não vai me atender mesmo, né? Exato. Agora que as minhas férias na Mariana nunca mais vai sair minhas férias, porque agora que vão boicotar. A priori, a gente está num ponto de vista ali, na hierarquia, como o colaborador que precisa passar pelas etapas. E aí, quando você estiver na posição do gestor, ponto que essa comunicação deve funcionar, de forma que, enfim, lógico, não pode ter o corporativismo, que se realmente o intermediário não estiver funcionando, precisa tomar algumas decisões. Precisa reorganizar essa instituição. Mas, a priori, tem que tentar estabelecer as etapas de informação. Só que o que acontece? Prova de que isso não funciona é que existem as corregedorias, tem um outro termo, a gente usa muito no serviço público a corregedoria, né? Auditorias, né? No judiciário eu vou até passar agora pela defensoria, tem um outro nome também que eles utilizam, que é corregedoria igual, que envolve basicamente isso, quando alguma parte das etapas não está funcionando corretamente, e aí alguém pulou, foi lá em cima, falou, e aí para resolver o problema. Isso, numa visão macro, e pegando um ponto de vista, é bacana. Agora, você imagina o movimento, aí você pega ali, igual na aula anterior, você pega ali grandes empresas, eu acho que até pequenas, na verdade, assim, inclusive pequenas empresas, essa comunicação, ela tem que funcionar. Eu vi uma dinâmica, não sei se ela já modificou, não sei se vocês já viram essa dinâmica de grupo, que formava uma fila de pessoas, e a primeira pessoa, era uma frase com uma mímica, todo mundo em fila, a gente fala fila indiana, né? E um ia passando para o outro, era em torno ali de 40, 50 pessoas. E a intenção qual que é? É de tentar comprovar de que a primeira pessoa que passou a informação, que é a mímica, né, é o original, ela tem que chegar lá na última etapa, na 50ª pessoa. E vou falar, é muito bacana, vou tentar achar ela na internet, que depois eu posso. Na 10ª pessoa, a informação, a mímica original já estava totalmente distorcida, e aí um não tinha o conhecimento. Quem estava para trás, ele achava, e ele não podia se expressar, porque era um contato de um para o outro ali, mas a distorção até chegar na 50ª pessoa, e que, na verdade, a informação ali estava totalmente alterada. Isso ocorre também quando a gente pula etapa, quando a gente tem determinadas decisões ali, que elas vão passar por muitos caminhos e que a informação original ela vai chegar distorcida. Mas, enfim, vamos para outro ponto que trata aqui. A linha hierárquica é o caminho que, por intermédio dos diferentes níveis hierárquicos, faz chegar às ordens oriundas da autoridade superior às pessoas nas quais são destinadas e, ao mesmo tempo, faz chegar à autoridade superior as informações que são destinadas. Bom, como diz, a teoria, né? Mas nós já entendemos especificamente que é fazer funcionar esse sistema de fala. Aí aqui, como você está falando, as comunicações que partem da autoridade superior ou que lhes são dirigidas podem ser condicionados pela necessidade de uma transmissão segura. Então tá, o que seria a transmissão segura? Que eu falei aqui, Aí eu vou pegar o serviço público. Vem alguém me trazer uma informação que fulano de tal fez tal coisa, ou que está lá e nunca cumpre o horário, quando vai trata mal o cliente, mas para o líder nunca chega. E aí, essa transmissão, né, essa informação, de que forma você vai ter a certeza que realmente é isso que está acontecendo? Como é que você tem que... ou quando você vai fazer levar uma resposta para isso, ela tem que ter toda uma credibilidade, tem que estar totalmente num pleno funcionamento. Será que tem alguém chegando? Tem. Porque se nós observarmos os dois exemplos das férias ou
ou do suporte do TI, ambos precisam porque até o próprio, se você, o TI não me atendeu, eu vou lá no superior, aí o superior, ele fala assim, será que esse pessoal será que esse problema realmente está acontecendo com o TI? Ou será que é alguma outra coisa, e aí estão trazendo para mim só para eu comprar uma briga, uma guerra, e aí, na verdade, não é bem isso. Férias, será que é realmente isso que aconteceu? Então, essa relação de comunicação, ela tem que ter essa segurança. Ela tem que estar estabelecida, tem que estar estabelecida uma unidade de comando para isso. Então, quem que é responsável das férias? É fulano. Então tem que estar estabelecido. Você que é responsável de lidar com as férias. Quem que é responsável de dar o suporte de TI? É você que é responsável de suporte de TI. Né? Então, assim, envolve também... E aí, aqui, além desses dois momentos ali, que envolve, né, a transmissão segura da comunicação e uma definição clara de quem é essa unidade de comando para esse tipo de informação, o banco... Você pode observar, eu vou pegar um banco, exemplo aqui, não sei se ainda literalmente existe por causa do período de pandemia, mas aquele colaborador ali do Posso Ajudar, ele se tornou chave para o quê? Para distribuir ali exatamente cada... Muitas vezes o cliente chegava, aí... Sabe quem ficava? Não sei se eu estiver errado, vocês me... Mas o segurança, o guarda, que está ali numa função específica de vigilância do local, ele e por observação, isso eu acredito. Agora vocês podem falar, não, professor, ok, eu trabalho em banco, o guarda passa por um curso. Eu acredito que não, mas por observação do ambiente, ele orienta as pessoas. Onde você quer ir? A tal lugar. Concordam comigo ou não? Ou estou equivocado nesse sentido? Ocorre também em outros pontos das empresas. Aquela pessoa ali que ela observa tudo, não está numa posição, mas aí ela acaba executando uma unidade de comando sem estar estabelecido. Ou não? Esse aí foi anos 80, o professor já está atrasado na teoria. Até no máximo anos 90. Está definido já então aqui? Tarefa, cargo, função? Está bem claro já? Ou não? Ele está ali pela Luger, enfim, tem outras empresas que fazem o serviço terceirizado. Ele está ali estabelecido na sua hierarquia, na sua função. Ele realmente, o que ele está fazendo ali, está dentro das suas atribuições. Se ele passar uma informação equivocada, ele tem uma unidade de comando que ele pode reportar aquela decisão que ele tomou. O que vocês me dizem? Ou não? Esse modelo nosso de sociedade agora permite essa polivalência do colaborador, que mesmo ele estando numa posição, ele tem a flexibilidade de poder participar, ou de poder tomar uma decisão, resolver um problema imediato em determinado setor da instituição. Creio que depende da instituição, né, professor? Certo. Na sua é possível, Maria? Sim, é possível. Caiu a gôndola de vinho, a menina da padaria vai ali, pode tomar uma decisão sobre a parte de bebidas, um exemplo. Sim, tem que erguer a gôndola e colocar no lugar. Então, ela pode sim fazer essa parte. E quem derrubou? No caso, se for um cliente, independente do setor que a pessoa trabalha, a gente vai ter que ir lá, erguer a gôndola e colocar ela no lugar. Sem perguntar o que fazer, nem nada. Já tem que tomar a decisão naquele momento. Até porque se for uma gôndola de vinho, pode quebrar vidros e acontecer outro acidente, né? E eu peguei o exemplo do vinho justamente por causa esse ambiente que se tornou já ali insalubre, né? Já com risco de machucar uma criança, enfim. Né? Nesse sentido. Então é bacana. Mas aí, após isso, ela reporta, enfim, para um superior que não é do setor dela. Flui tranquilamente. Sim,
também pode reportar para o superior que não é do setor dela, né? Que não é da padaria, no caso, ou para responsável do setor onde ela trabalha, que esse responsável vai passar para responsável do setor onde ocorreu o problema. E aí, ó, eu tô botando só o fogo no parquinho só pra gente analisar um estudo de caso, tá? Não é. Aí, digamos que ela voltou lá pra padaria e aí, por esse momento de decisão, ela não desligou o forno e os pães da tarde ali, 500 pães queimaram. Quem fica com a responsabilidade? A responsabilidade é da equipe, né? Da padaria, no caso. Mas ela delegou para alguém antes de sair para socorrer. O certo era delegar, era passar para alguém, né? Cuidar dessa parte. E se ela chegar, e falar assim, minha chefe, vamos tratar assim na linguagem coloquial assim, minha chefe, eu na hora ali eu vi que as crianças iam pisar em cima e aí eu nem lembrei de desligar. Eu sei que eu sou responsável pelo forno, nem acabei nem conversando porque a menina estava, só eu e mais uma menina que a gente estava atendendo. Como é que a gente tomaria essa decisão nessa situação? Os 500 pães queimaram. Então, né? A responsabilidade dela era cuidar o pão, né? Mas, assim, perder o pão é uma perca para a empresa. Mas cortar o vidro, cortar uma criança seria algo maior que a perca do pão, porque a perca do pão é financeiro. Aí, quando se trata de clientes, eu acho que é maior, uma perca maior, né? Então, ela tomou uma decisão correta, na minha opinião. Ótimo, não, tranquilo, tá? Eu seguiria esse mesmo raciocínio. Vida é vida, qualquer outra coisa ali se recupera. Vida, enfim, a gente já sabe, né? Se perde, não há outra oportunidade. Bacana isso. Eu só potencializei no sentido só para a gente chegar num. Porque muitas vezes no dia a dia nós precisamos tomar essas decisões assim, nessa pressão. Tá, mas você abandonou lá, queimou a máquina, mas. E aí, por mais que tenha toda uma estrutura definida de hierarquia, nós temos que ter essa abordagem definida de que nós temos que analisar num todo para tomar a decisão. E muitas vezes as instituições elas se afastam tanto desse momento de decisão. Lógico que aí eu padeço muito que o serviço público, o que vale é papel, mas o dia a dia é o que faz o diferencial na rotina do andamento da instituição. Não podemos apenas engessar, né? E aí a gente pode entrar num momento complicado, aí, enfim, vou voltar para o banco, acabei pensando, cliente desmaiou, esqueci de fechar a tampa do meu caixa, lógico, tem todo o monitoramento que pode observar aquilo, fui lá salvar a cliente, quando eu voltei, tinha sumido, sei lá, 40% que estava na minha responsabilidade, e aí você como líder vai culpar, quem mandou, mas eu fui ali resolver uma situação do meu público-alvo, que é o principal, que é o cliente. Veja assim que é muito fácil nós falar assim, ó, tem tarefa, cargo, função, mas quando a gente começa a estabelecer esse desenvolvimento para o dia a dia, existem muito mais variáveis que tem que ser levado em conta, tá? Algum exemplo mais para eu poder continuar? Eu não dou continuidade. Os cavalheiros aí, tem algum comentário? Maria Ângela, obrigado pela fala, tá? De nada. Tranquilo? Vamos ver aqui. Se eu falar meio ponto, parece 2, né? Emerson, brincadeira. Emerson, Ricardo, Roberto. Vamos ver quem mais. Acho que o Marlon tá aqui. Eu acho mais assim que hoje a gente vem sofrendo uma mudança muito grande, né? Principalmente questão cultural dentro das empresas, né? Perfeito. Hoje as empresas buscam bastante essa questão de liderança, né? De tomada de decisão. E aí, dentro da própria empresa, quando você está trabalhando, você já começa a perceber da liberdade que a empresa te dá, autonomia para certas tomadas de decisão, já se torna algo mais cultural, né? Então a gente se sente mais à vontade, né? Diferente de quando é uma empresa talvez menor, um processo mais engessado, em que uma pessoa comanda e pronto, né? Então acho que esse feeling também de quando você trabalha começa a pegar
você já tem essa, já fica um pouco escaldado, né? Não, aqui é mais tranquilo, né? Então eles dão autonomia. Então, se acontece uma falha também no processo, é mais fácil de resolver. Tem empresas que, infelizmente, é mais travado, né? Então, falhou, a responsabilidade é sua e você agora vai assumir. Não. E tem empresas que, não, acontece, enfim, vai ser tratado esse assunto, mas de uma forma diferente, né? Como um aprendizado e não como uma consequência, né? Perfeito. E sabe o que acrescenta nisso? É a situação. Eu li um livro, vou pegar depois o nome do livro certinho, uma empresa aérea, no caso, uma empresa aérea norueguesa ou finlandesa, que estava se estabelecendo no mercado europeu, tinha seus problemas, mas o principal é que eles faziam tinha uma política com a liderança, com os caras, é que eles não fossem incomodados, por exemplo, nas férias. Por que não ser incomodado nas férias? Prova de que, na ausência, porque acontece muito disso. O pessoal tira férias e fala, não, mas eu vou tirar férias, mas você vai ver, vão precisar de mim. Vão estar me ligando, certeza, porque... E aí transformar isso como se fosse algo de empoderamento. Assim, não, por depender, eu estou... E, na verdade, a linha de gestão contemporânea, ela está seguindo no caminho contrário. Quanto mais você envolve o seu grupo nas tomadas de decisões, que eles sabem de todo o processo que está funcionando na instituição, numa ausência sua, você tem que ter, a pessoa ela vai ter aquela estabilidade de que, por mais que haja uma questão de concorrência, enfim, ela tem que ter a tranquilidade de que, na ausência, as decisões vão ocorrer, o processo vai funcionar, independente de se vai perder o cargo ou não, mas é porque foi alimentada essa cultura na instituição. Eu, quando viajo, eu passo por parte do presídio, mas quando viajo para Campo Grande, eu tento falar assim, eu fico ali 1 hora sem sinal, às vezes, por exemplo, ali, trecho para chegar para Maracaju, eu falo, para mim não é vantagem, falar, vai cair 30 mensagens no meu WhatsApp. Para mim, eu já trabalho, falo, que não caia nenhuma. Sinal que eles conseguiram resolver tudo e que eu consegui realmente atribuir para eles as funções que eles pudessem resolver os problemas. Porque senão você ingessa todo o funcionamento da instituição dependendo, né, da sua decisão ali como colaborador. Lógico que isso é uma mudança cultural, é uma transição, enfim, nem todas as instituições pensam assim, precisa ali quem é mercado, eu brinco assim, que é aquele crachá que põe ali no leitor, né? Para liberar ali, precisa de ter. Para o próximo passo acontecer, tem que estar ali o superior sempre liberando. Mas é bem isso, bem bacana, José, o que você acrescentou nesse sentido. Então, tá, características da hierarquia, tarefas nas cargas, nas funções, vamos ver o horário, tem tempo ainda, né, pessoal? Na categoria que o indivíduo tem, isto é, no status e não no cargo. Olha só. Então, outras características do uso da hierarquia, que envolve o quê? Na categoria que o indivíduo tem, isto é, no status e não no cargo. O que seria aqui essa categoria? O José Hermes falou sobre TI. Normalmente, alguma instituição tem alguém que a gente brinca assim, aquele ali é o hacker, né? Quer arrumar alguma coisa no computador? Vocês têm? Onde vocês trabalham? Não tem quem se fala, aquele ali sabe de tudo de informática, é o hacker. Né? Ele está ali numa função que é outra, ele está ali no atendimento, mas na hora que precisa de um apuro, quem que vai salvar ali é aquela pessoa que sempre está ali à disposição para ajudar. Então, quando você fala na categoria, né, tem a ver assim, nesse status dele, dessa posição que ele tem na instituição, e não no cargo. Outra posição que quando a gente se trata, quando fala de categoria, é quando nós pegamos aquele colaborador, e aí, enfim, vai de cada instituição, está lá mais de 20 anos. Ele está fazendo uma determinada função, mas quando você tem uma dúvida de algo, você precisa de uma resposta, você vai em quem? Quem que chegou no... Aqui, o Ariel, tá. A quem você recorre? A pessoa que está nesse modelo de categoria, que envolve o status, ele não está no cargo, mas é ele, numa hierarquia criada, que é ele que vai te dar uma resposta
para uma tomada de decisão. E aí está correlacionado o quê? A outra característica da hierarquia que envolve o quê? Na habilidade da pessoa, na soma de conhecimentos, que envolve esse conhecimento de informática, que envolve a experiência, que envolve, enfim, qualquer habilidade que a gente possa estabelecer aqui que se torna um diferencial que indiretamente você só vai tomar uma decisão após falar com essa pessoa que tem essa determinada habilidade. É uma hierarquia criada, porque aí a pessoa falar, hoje eu não posso te atender, hoje eu não posso te ajudar, a pessoa vai se sentir ali órfã, ou vai ficar inseguro, porque ele não tem uma certeza daquilo que ele vai remeter como decisão. Então, essa habilidade, a mais, ele é estabelecido como um formato de hierarquia. O que o serviço público criou nesse sentido? Não sei se vocês já ouviram falar na gestão por competência. Já ouviram falar? A palavra, na interpretação, gestão por competência, eu participei em 2014, 2015, no ENAP, e aí eles trouxeram um princípio de um projeto, por exemplo, que estava funcionando muito no INSS. O Serviço Público Federal utiliza muito disso, eu acredito que as instituições privadas mais ainda. O cara passava no concurso ali de, vamos ver, no INSS é analista e técnico, né? Eu acho que são os dois principais cargos. E o cara é formado em Direito, ele fez concurso para analista, mas o cara é formado em Direito, tem um amplo conhecimento. A menina é psicóloga, ela tem um amplo conhecimento na formação de psicologia, mas fez um concurso para analista. O que eles faziam? Eles pegavam aquela pessoa e não esperavam estágio probatório. A política naquela época estava sendo implantada é a pessoa tem um conhecimento, tem uma habilidade, remanejo. A pessoa já ia para uma outra função, ela já ficava estabelecida para executar justamente aquela habilidade, independente se o concurso era para outra função. Tá? Então, estava ocorrendo esse processo, por quê? Dentro do serviço público. Se você fosse depender de criar é muito mais fácil, isso, interpretando, parafraseando o entendimento do Estado, é muito mais fácil você triar, fazer um recrutamento interno de colaboradores de uma demanda específica, do que você ter que estabelecer um processo seletivo, um concurso especificamente para aquela área. Tá? Então, o Estado criou lá o PGDI para serviço público, ainda é um projeto inicial nesse sentido. Não está consolidado como o governo federal em algumas autarquias, alguns ministérios, né, eles já praticam já há um bom tempo. Pelo menos em 2014 foi usado participei de um curso pela INEP, o INSS como exemplo nesse sentido. Tá? Serviço privado, vocês veem muito disso, a pessoa chegou lá para trabalhar e tal coisa. Eu acho que é muito mais fácil, né, para o serviço privado estabelecer essa adequação conforme a habilidade da pessoa, ou não? Acontece, professor. Ficou bastante. E a empresa só ganha, né? E muito, né? Exato. Às vezes, na verdade, ali na contratação, às vezes tem uma percepção, mas às vezes na prática, ali no dia a dia, vai ver que não era exatamente aquilo, né? Ele estaria bem melhor num outro setor e ele faz a adaptação ali, tranquilo. Já aconteceu bastante. Perfeito. E essa flexibilidade que o serviço público não tem, até porque existem leis, enfim, que criam todo um processo para isso acontecer. Mas as instituições privadas, elas ganham muito com isso, porque aí vê aquela pessoa que ela é fundamental e leva, né? E aí para a pessoa, para quem está ali no ambiente, fala, puxa, estudei para isso, eu estou aqui em outra função, mas uma hora eu vou ser lembrado. Mais ou menos é isso que acaba acontecendo. Lógico que, e aí nessa teia envolve um network, um bom relacionamento, envolve outras variáveis para que isso aconteça. Mas já é um caminho, já pode, existe essa possibilidade, né?
Eu quero dar um exemplo em privado que acontece bastante isso, né? Com o jovem aprendiz. Ele é contratado como jovem aprendiz, às vezes dependendo do, né, achar que ele tem 3 ou 4 que está trabalhando hoje como funcionário, mas começou como menor aprendiz, ele desempenhou tão bem a função, né, que assim que acabou o contrato dele, achar que foi lá e contratou para, né, uma outra área que seja, mas reaproveitou tudo aquilo aquela experiência que ele teve ali, porque viu o potencial daquele jovem, né? Então, Perfeito. acontece bastante. Não, e sabedoria. Utilizar essa ferramenta aí é fundamental. Porque se ele não fizer isso, alguém pode. Você capacitou todo, investiu naquele colaborador, e de repente vem outra empresa e leva embora. Leva embora e você só preparou a pessoa para o seu concorrente. Exatamente. Perfeito, Ricardo. Outro Sim. ponto aqui de hierarquia no salário que recebe, na importância que lhe é concedido, então se torna em hierarquia. Fulano ganha tanto, mas também, olha, ele é responsável por isso, é responsável por aquilo, ele está com aquela. E aí se torna em hierarquia, o salário acaba se tornando um formato de hierarquia, mas lógico, baseado em habilidade, em competência, baseado naquilo que ele recebe, conforme. Isso, assim, numa visão, a gente desenhando o nosso modelo de atendimento de uma forma correta, né? Baseado na habilidade, competência, no mérito, nesse andamento dentro de uma funcionalidade padrão, enfim, correta. Acho que a gente acaba se deparando com outras variáveis, políticos, enfim, qualquer outros tipos de variáveis que podem fazer a pessoa ter ali um alto salário, mas na hierarquia ali ela não tem um poder de decisão só porque, ela ganha bem, ela tá ali, para mim, ela tá com cargo de confiança em tal lugar, mas ela não tem domínio nenhum daquilo, ela não sabe te dar uma resposta, ela não sabe tomar uma decisão, ela não te passa confiança, ela não te... tudo que você possa, é obrigado, às vezes está pedindo, mas ela não... Você vai porque é obrigado, mas se você sabe que aquela resposta ali, você precisa passar por uma filtragem para realmente ser aquilo que você vai executar que ele determinou, mas dentro de um padrão correto, o salário acaba se tornando um modelo de hierarquia, e eu levando isso para o viés privado, porque no viés público existe o tempo de serviço, que eu acredito que para as instituições privadas, elas podem ter uma relação, mas as habilidades, elas estão acima do que especificamente o tempo de serviço. Existe o mérito, né, o intelectual, né, e o mérito também pelo tempo de serviço. Então, acredito que o tempo ele é um fator, mas ele precisa realmente ter sido produtivo. Não posso ter ficado 20 anos numa instituição lá, e aí falar, não, eu vou ficar aqui, eu vou fazer só o básico, eu não vou participar dos cursos, eu não vou buscar, eu não vou fazer um bom relacionamento, eu não vou atrair novo cliente, porque eu sei que daqui 5 anos eu vou, na hierarquia tá marcado ali que eu vou para sênior, eu vou para tal, e aí, ele tem o tempo, mas ele não agregou realmente aquilo, ele fez ali a gente trata de feijão com arroz, mas ele não tem isso como, ele não tem aquela bagagem. E as organizações daquele modelo informal que a gente tratou no princípio das aulas vão fazer o papel de não ter esse espaço devido por causa do salário e do tempo. Até o tempo não está correlacionado aqui, eu acabei estendendo por causa do salário. Mas o tempo, não sei se vocês podem discordar de mim, mas eu acho que o tempo ele é uma variável que tem que ser totalmente aproveitado para que as outras variáveis elas sejam estabelecidas para a pessoa dentro da instituição. Serviço público, enfim, é um outro ponto de vista, mas já tem mudado. Eu tenho 21 de serviço, mas tenho 4, 5 colaboradores que têm 30 de serviço, e aí são subordinados. Então, o tempo não foi definidor para que eles estivessem na posição no topo da hierarquia, dentro do modelo aqui da unidade, não é o topo máximo, né?
mas e nem salário, porque eles têm mais tempo do que eu tenho, o salário deles é maior, mas a posição hierárquica é superior. 9h, começamos que hora, pessoal? Vamos aqui, ó. Vamos ver se vai dar tempo. Não, são vários. Vamos só rapidamente aqui, ó, 5 minutinhos para a gente ter aí 50 minutos, 55 minutos de aula. Os problemas rápidos, ó, hierarquia baseada no trabalho, com alguns problemas básicos, ó, discriminação, especificação, inscrição das tarefas. Então, o que seria? Tem que estar claro, tem que estar descrito, tem que estar especificado. O que tem que fazer? Porque se você não deixa claro, e aí não que não tenha flexibilidade, mas se você não deixar claro o papel do colaborador dentro daquele espaço, você vai ter um problema dentro quando você cria essa hierarquia baseada no trabalho. Outro problema, ó, centralização da autoridade para a criação de novos cargos ou funções. Essa centralização tem que ser muito bem estabelecida, se for estabelecida, tá? O que acontece? Só vai chegar na presidência quem está na área de marketing, um exemplo, quem está na área de financeiro. Eu que sou da área do operacional, na parte da gestão de estoque, nunca vou chegar na presidência. Quer dizer, como é que se estabelece isso? Como é que você vai estabelecer essa autoridade? E aí, quando você vai criar também novos cargos ou funções, como é que você vai definir isso? Tá? Então, são problemas que precisam ser... A menina do caixa nunca vai chegar lá de supervisor, mas por quê? O que impede? Porque, não, vamos criar um cargo, vamos estabelecer, ela é caixa, mas ela pode fazer uma capacitação para ela, enfim, estabelecer um movimento ali para que ela tenha um estímulo dentro da instituição. Né? Então, é um problema que precisa ser resolvido. Sistema de classificação de cargos é um outro problema. Como que se classificam esses cargos? Como é que a instituição vai definir quem tem direito, quem não tem, estudou, não estudou, a avaliação de desempenho ela é feita da forma correta, enfim, como que você vai classificar esses cargos para estabelecer todo esse processo de mudança de classe e nível numa instituição. Outro problema, na hierarquia baseada no trabalho, análise do trabalho permitindo igualdade entre salário e trabalho. Então, tem que ser analisado. E como que você vai trabalhar essa relação? Hoje eu estou numa posição X na empresa, ganho meu salário, aí eles querem aumentar minha atribuição, digamos que eu vou ter o dobro de responsabilidade, vão me dar 10%. E aí, você vai estar motivado? Concorda comigo? A relação salário e trabalho não tem que estar... Qual que é a motivação? Não, eu estou ali tenho o meu chefe e tal, eu estou ali de gerente de unidade, para eu ser o gerente regional vai aumentar 10%. Só que eu vou ter, sei lá, 10 filiais, 50 na minha responsabilidade. Antes eu tinha só minha unidade como responsável. Essa correlação tem que estar bem, ela tem que ser bem estabelecida, enfim, tem que deixar bem atrativo, né? Isso no ponto de vista não só do colaborador, mas também vocês como gestores. A descentralização, o que é descentralizar? Não. Como que é a hierarquia? A hierarquia tem fulano, tá, mas teve um problema na informática, teve um problema de estrutural na parte enfim, elétrica, hidráulica. Não, mas na hierarquia eu não tenho. Não, mas vamos criar uma linha de staff ali, um assessoramento. Não, mas não é permitido, nós vamos ter que resolver. Espera aí. Será que você... Isso eu peguei um exemplo aqui, mas o que é descentralizar é muito mais amplo, tá? Não é só esse ponto, mas é realmente, como eu peguei o exemplo quando eu viajo, eu não concentrar todas as decisões na minha posição, mas permitir que as pessoas também tenham acesso às tomadas de decisões com responsabilidade. Aí tem tudo isso que envolve, você vê que é tão complexo, né? Porque não basta, não, mas o chefe viajou, eu posso tomar as decisões que ele toma. E a responsabilidade? Você não pode tomar a decisão de qualquer forma. Eu vou fechar um negócio com 20% mais, vou dar um desconto, mas essa é a política da empresa?
Ele descentralizou que a gente pode, mas a gente tem que seguir um padrão, né? Que seja vantagem para a instituição. E aí, quando você estabelece a hierarquia, para você definir quem vai fazer parte de tudo isso, que engloba todos esses contextos, é muito complexo. O ser humano, ele é binário, né? Vamos tratar assim. É o sim e o não. Né? Então, você não tem... você pode... pegamos ali a construtora chinesa. Quem ia falar que é uma construtora que está lá, enfim, num país que cresce mais de 10% ao ano, há mais de uma década, que de repente vai ter toda essa crise com uma instituição que ninguém imaginava que poderia estar acontecendo. Então, pode ter envolvimento nessa questão de uma descentralização ali, de tomada de decisões. E, por último aqui, planejamento organizacional, que aí engloba, basicamente, lógico, tem muitas variáveis, o que se toma de decisão na hora de formar a sua instituição. Aí eu vou remeter lá na questão do vinho, lá com a Maria Ângela. Planejamento organizacional, de que se houver algum sinistro dentro da instituição, de que seja necessário deslocamento do colaborador, de que o mesmo tenha essa autonomia, sem que os riscos da ausência dele no seu posto determinado, que venha a ocorrer um outro sinistro, não seja passível de demissão, vou pegar um exemplo assim, ou de punição, desconto de salário do colaborador. Vocês, como funcionários, têm que se sentir seguros, e a empresa que está montando a estrutura também tem que ter uma segurança para que esse modelo funcione. Complexo isso, né, pessoal? Alguma fala? Ou cada um no seu quadradinho ali, vida segue, vamos ali para os tempos modernos de Chape, cada um pega seu parafusinho, torce ali, acabou, bate o cartão 6 horas, 5 horas, vai embora, e no outro dia começa tudo de novo. O que vocês me dizem? Para encerrar. Creio que essa era já passou, né, professor? Que bom, né? Isso é ótimo. Isso é ótimo. Certinho, pessoal? O pessoal tá aqui agora, 9h04, né? Pessoal, daqui uns dias a gente vai... Pessoal, minha internet fica caindo. Você pega um pedaço de uma fala minha, depois só um outro pedaço que já não dá mais sentido. Sabe aquela hora que eu tava falando, que daí fica caindo? É uma bosta. Mas o senhor falou que talvez vote presencial, tem alguma probabilidade disso? Essa semana será a semana de decisões sobre isso. Ah, entendi. Porque os setores administrativos, parece que, pelo que eu já recebi aqui no e-mail, tudo, os administrativos já retornam. Tem até uma fala do professor Laércio, né, do reitor dos setores administrativos. Os docentes vai ocorrer a reunião ainda, mas já preparando vocês, que aí... Professor, mas eu acho que não tem cabimento, né? Tinha que voltar pelo menos o início do ano que vem, então, e a gente terminar nesse online, agora que a gente se adaptou. Então, isso são várias, inúmeras variáveis que vão ser debatidas nessa reunião, né, que envolve todas as unidades, na verdade, a reunião, né? Para definir isso sobre essa questão do momento. Nós estamos aí, enfim. Mas, na sua opinião, o senhor acha que volta? Difícil expressar uma opinião agora sobre isso, porque o regulamento saiu no Diário Oficial, se eu não me engano, semana passada. Ele permite estender graduação e pós-graduação de modelo remoto. Mas ele fala que preferencialmente que ocorra de forma presencial. Porque, por exemplo, quantos alunos tem na nossa turma hoje, ativos na sua aula? Deixa eu parar, eu vou abrir aqui, vou olhar aqui. Mas é em torno de 15 a 20. Pois é, eu acho que, né? E a maioria das pessoas aqui trabalha e tem filhos. Já se adaptamos com isso, agora podia tocar o barco assim, né?
Pois é, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver. Mas Obrigada, Mariana, professor. vai voltar às aulas presenciais? É isso que o professor está explicando, que eles vão fazer uma reunião para definir agora. Só que eu acho que não Cara, precisava, falta né? 2 meses. Pois Pois é. é. Os serviços administrativos já. Eu falo porque tem um vídeo institucional do professor Laércio, reitor, dizendo que os serviços administrativos já estão retornando de forma presencial. E que tem as decisões já publicadas em diário oficial, já em discussão com relação a isso, mas ainda é discussão, como eu disse. Quando se abre a discussão é porque vai se definir um dos dois Mas caminhos. analisando assim, vamos supor que se tem essa opção da gente continuar online, eu acho que vai da turma, talvez, não é, professor? Porque aí, no caso, se tem a opção e a gente entra num acordo, né? O senhor dá aula para Eu todas acho as que vai turmas ou só ter, para o quarto ano? Mariana. Eu Eu acho acho que que vai a ter, UEMS porque pode- nem a vacina foi obrigada. Porque assim, é que, ó, eu vou olhar os dois pontos de vista, tá? Até para a gente estabelecer um parâmetro de visão. A priori, a entrada da universidade era presencial. Ocorreu a pandemia, está num processo aí que todas as instituições estão retornando para o modelo presencial, por mais que passou esse período de remoto. Mas a UEMS já verificou isso, tanto que o que está no Diário Oficial fala que vai ser discutido e que preferencialmente. Então, o que acontece? Ela deixou aberto para que seja debatido o melhor modelo, pelo menos para a conclusão. Tá? Mais de que, por exemplo, aqui uma realidade. Mas digamos que tem quem, por exemplo, que precisa... vou falar um exemplo aqui, que precisa do trabalho prático, do trabalho de campo. Talvez para eles não seria interessante manter sem uma flexibilidade de um plano B, de uma segunda opção. Por isso que eu disse que vai haver essa decisão para analisar de cada instituição, tá? É lógico que, enfim, eu não posso, enfim, eu trouxe a informação, mas eu, na posição de docente, eu tenho que estar preparado para qualquer modelo. Professor, na verdade, quem tem, eu acho que faculdade prática, não deveria nem estar fazendo online, né? Minha opinião, só. Exato, mas infelizmente acabou ocorrendo de ser online, né? Eu acredito que eles não tiveram, naquele olho da pandemia, naquele momento ali, eles acabaram ficando boa parte do tempo no modelo. Não, exatamente, foram aí quase 2 anos. Ninguém teve, Exato. né? Nem, Isso acho que vai ter bastante reflexo no mercado de trabalho. com futuramente, né? certeza. Daqueles Com que. certeza. Então, por exemplo, essa decisão agora, por mais que seja, digamos assim, um fim o fim que é janeiro, né, pessoal? Não esqueçam. É fim, mas é janeiro. Não é. Nós estamos aqui no mês de setembro, hein? Tá longe ainda. Não tá longe, não, professor. A gente já teve 2 anos de... Não, eu falo de encerrar esse semestre, eu falo. Então, mas já Eu tivemos também 2 acho anos. sacanagem. Que é Ficamos mais... 2 anos de online e dos 2 últimos meses deixar presencial. Não, mas, pessoal, não estou falando que vai impor a mudança. Não, a gente também não. A gente tá debatendo só. Ah, tá. Não, a tranquilo. gente também não está falando, professor, que se haver a mudança, eu acho que, sei lá, sem fundamento algum. Mas vamos... Essa semana tem as definições, né? E eu acredito que a universidade, ela em si, ela sempre remete a uma decisão coerente, e eu acredito que não vai ser diferente nesse momento. Olha só, vou pegar vocês na próxima, 9h15 no meu aqui, ficar até 9h15, próxima aula vão ficar até 9h15, hein? Só, vou fazer a chamada agora aqui. Alguma dúvida com relação até onde nós falamos de hierarquia, tranquilo? Tranquilo, professor. Muito obrigado. Tá, até sobre essa questão... Deixa eu pegar aqui a chamada. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Aline eu não vi, nenhuma das duas. Ana Carolina também não. André.
Ariel tá aí, Cláudia tá aí, Daniel. Presente. Emily eu não vi, tá aí, Emily? A Emily eu não vi. Gabriela eu não Professor, vi. pode sair da aula? Pode, já, pode sim. Vamos ver aqui onde eu parei. Ivanilza, tá aí, Ivanilza? Jeane, tá aí, Jeane? Eu não vi. Tô ouvindo, mas tô. Jeane, tá aí? Não, né? Nenhum dos Jones. José Emerson, tá aí, José? Tá, né? Presente, professor. Ludmila também, né, Ludmila? Vi que chegou. Mariângela. Marlon. Presente. Opa. Mariana. Matheus não vi. Natan tá aí, Natan? Presente, Sim, boa noite. professor, minha internet tá muito ruim só. Não, mas dei presença aqui pra você, Mariana, tranquilo. Patrícia não vi. Ricardo tá aí, né, Ricardo? Presente, tô aqui. Opa, beleza. Roberto também. Sandy não Presente, vi. Opa, Suelen tá aí? Tá, né, Suelen? Presente. Tatiane, para fechar a turma. Tá aí, Tatiane?